por exemplo. Então, assim, o risco existe, mas ele é um risco que deve ser desconsiderado, a princípio. Entendo. É exagerado. É exagerado. É um medo exagerado, sim. né? Renan, lá do bairro Betânia, diz que o pai tem medo de sair da cidade. Se ele tem que ficar mais de um dia fora de casa, ele sente dores no peito, falta de ar e logo dá um jeito de voltar para casa, de ir embora. E acaba não viajando a longas distâncias com a família. Isso é fobia? Como reverter esse quadro? É a pergunta do Renan. Acho que é um tipo de fobia. Agora, tem que analisar se é específica, por exemplo, a dirigir na estrada, aí seria uma fobia específica. Ou seria aquilo que a gente falou da agorafobia, que é medo de sair longe de casa, sozinho, passar mal, e ele de fato acaba que fica ansioso e começa até a passar mal mesmo. Parece que no caso dele, mesmo outra pessoa dirigindo, ele não aguenta ficar fora de casa mais do que um dia. Mesmo com alguém acompanhando, né? Ele tem que voltar para o canto Mas dele. Geralmente não é agorafobia. Então pode ser medo da estrada, algo assim. A sensação, pelo que eu entendi aqui do Renan, ele não gosta de ficar fora da casa dele, fora do ambiente dele. E, pelo visto, assim, até as viagens em família, em férias, isso deve de alguma forma ficar prejudicado. Por isso que o Renan pergunta, tem como reverter esse quadro? Às vezes a casa dele é muito boa, né? Ele não quer. Mas a família quer as férias, né? Quer o convívio. Tem que ver que tipo de ansiedade é esta, né? De onde veio, se tem alguma explicação assim psicodinâmica, né? Como que começou isso, né? Às vezes na terapia para ele chegar a esse ponto, né? Da onde veio, ter alguma explicação. E tem alguma ansiedade aí, de fato, se isso estiver prejudicando a ele, né? Uhum. E a família, aí pode chegar ao nível de um transtorno, né? E aí o ideal pode ser feita uma intervenção, ou seja, ele pode buscar ajuda e pode obter bons resultados com isso. Provavelmente sim. Às vezes os quadros são incaracterísticos, né? Tem um quê de fobia específica com agorafobia e tem que analisar cada caso e ver se está mais indicado a terapia ou antidepressivo, né? Certo. O Alcino lá do bairro Sagrada Família, ele diz o seguinte, quando a criança é pequena, a mãe costuma cantar para ela a música do O Boi da Cara Preta, o Bicho Papão, o Tutu, para ela se acalmar no berço. Realmente as nossas músicas infantis, elas são um pouco traumatizantes. Isso pode ficar gravado no subconsciente da pessoa e se manifestar como uma fobia na vida adulta? Boi da Cara Preta. Bom, tem situações, uma das explicações para a fobia é uma situação que leve a uma ansiedade momentânea, um medo mesmo. Uhum. Às vezes até um medo real, mais exagerado, que a partir dali, dessa pequena situação ou trauma, a pessoa cisma, né, com aquilo e gera uma fobia. Isso desses contos aí realmente eu não saberia dizer, mas quando é mencionado para assustar a criança, porque às vezes não, para dormir, como você falou, uma canção de ninar, acho que a criança nem vai assustar, vai achar bonitinho. E às vezes a gente nem presta muita atenção na letra. Agora você fala, olha, vai te pegar, né, não sei o quê, aí pode levar ansiedade, ele pode até deslocar aquele medo para alguma outra coisa. Então, esses são dos mecanismos que se explica o início da fobia. Tem outros, né, que são aqueles inconscientes freudianos ou outros biológicos. Mas esse de ter uma situação que a pessoa enfrenta, às vezes ela até já esqueceu, né? Como a gente, as pessoas nem sabem de onde vem, né? Como que surgiu, né? Como surgiu, mas pode ser que tenha tido algum medo exagerado, algo, e a pessoa já tem uma predisposição para ansiedade, ela canaliza aquilo para aquele objeto. Bom, daqui a pouco a gente responde as outras perguntas que chegaram aqui no próximo bloco e tem algumas bem interessantes. Mas então fique por aí. E se a sua pergunta não foi respondida, daqui a pouco no próximo bloco. Voltamos já já. Fobia é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Vamos continuar com as perguntas que chegaram de casa. O Luiz, do bairro Ermelinda, é um caso oposto. Olha só, ele disse que já foi pego por bandidos 2 vezes e se salvou. Perdeu o medo de ladrões.
Já caiu de uma altura muito grande e inclusive quebrou a costela, agora ele não tem mais medo de altura. O mesmo aconteceu quando um pitbull mordeu ele. Ele diz que o comportamento dele é o contrário. O que ele tem? Ele diz o seguinte, que ele tem até medo da falta de medo que ele tem. Como que você analisa, doutor Lau? A princípio me parece normal, não diria que é nenhuma patologia, não. Existem quadros raríssimos de pessoas que lesam uma área específica do cérebro, chamada amígdala, que proporciona a sensação de medo, que a pessoa perde o medo de tudo. Mas é extremamente raro. Não, no caso dele, parece que é uma pessoa mais relaxada mesmo. Sim. Um tratamento de choque que exatamente. E que as situações, em vez de causarem nele um trauma, pelo contrário. Ele não tinha, provavelmente, uma tendência a ter uma ansiedade a mais, uma fobia. Isso aconteceu e não o afetou. Né? Luiz, não se preocupe, aproveite. Aproveite que você não tem esses medos, né, para curtir a vida. A Lena do bairro São Luís e a Cristina, me parece que do Padre Eustáquio, elas têm medos parecidos. Elas gostariam que vocês falassem sobre o medo de dirigir. E a Lena gostaria de saber como é que ela faz para perder esse medo de dirigir, pergunta se isso é fobia. E a Cristina, inclusive, manda elogio aqui, obrigada, pergunta se eu cortei o cabelo. Não, é porque hoje eu pus diferente, normalmente eu ponho ele assim atrás da orelha, hoje eu deixei ele soltinho. Mas, enfim, o medo de dirigir, ele pode ser uma fobia? Sim, né? Quando prejudica a pessoa, sempre tem que lembrar isso, porque todo mundo, ainda mais quando está começando a dirigir, enfrenta o trânsito, todo mundo tem medo, né? Algumas pessoas são mais ansiosas por natureza, inseguras e vão manter esse medo por mais tempo. Normalmente, daí alguns meses, a gente já está mais afoito, né? E vai automatizando aquilo e perdendo o medo. Agora, se for um medo exagerado, ainda mais se a pessoa, às vezes até já dirigia normalmente, começa a ficar com medo, a gente tem que analisar, como sempre, a situação, se é especificamente na direção que ele tem ansiedade, ou se ele teve outras crises de ansiedade antes e depois vinculou aquilo com o carro e tem medo de passar mal, aí já seria pânico com agorafobia, porque o carro é para sair, já fica inseguro. Mas tem um medo específico, sim, tem gente que... mas tem gente que, por exemplo, dirigia, mas passou por um acidente. E esse acidente acabou criando um trauma e a pessoa tem realmente medo, pânico e não quer dirigir novamente. Isso pode ocorrer também, né? Sim, mas aí seria mais um estresse pós-traumático. Pós-traumático. Sim. E que pode também ser revertido com o tratamento? Pode ser revertido com o tratamento. Se a pessoa quiser, né? Sim. Maria Soares, do bairro Eldorado, diz que tem 65 anos e não tem medo, mas não consegue sair de casa. Ela tem muita necessidade de sair, mas sempre que ela se arruma, ela acha que as pessoas que ela vai visitar ou não vão recebê-la bem, ou vão ficar mais preocupados em assistir televisão e não vão dar atenção a ela. E aí o que ela faz? Ela não consegue sair de casa e não vai. Eu diria que não é uma fobia, parece ser mais difícil dizer, assim. Pode ser um problema de autoestima ou de depressão, teria que analisar melhor. Certo. Né, como é que tá as relações sociais dela. Com medo de não receber atenção, né? Sim, pode ser. Alguma insegurança nesse sentido, né? A Mércia, lá do São João Batista, diz que toma remédio para depressão e quase não sai de casa. Ela marca médico e outros compromissos e acaba não indo. Um dia, no ônibus, ela teve uma espécie de ataque e se sentiu muito mal. Depois disso, ela piorou e piorou também essa dificuldade dela em sair de casa. Quando ela tem que sair, ela se sente ansiosa, a sensação de sufocamento, de falta de ar. E sem o remédio para a depressão, as sensações pioram ainda mais. Como lidar com isso? Eu acredito que ela tem que fazer um tratamento para esse medo específico que ela tem de sair de casa, né? Seria uma dessensibilização sistemática. Ela, aos poucos, ir enfrentando esse medo de sair de casa. Por exemplo, ela ir no portão de casa num dia, né? E se ela não sentir medo fazendo isso, no outro dia ela passa aí na esquina da casa dela e no outro dia ela anda mais um quarteirão, né? Então ela começa o menor medo que ela tenha, ela vai enfrentando. A partir do momento que ela estiver segura com aquele medo, ela avança um passo e passa a enfrentar um estímulo ainda maior, até ela conseguir sair de casa, pegar ônibus, andar pela cidade. Porque como ela isso falou, orientado por um terapeuta. Isso que eu ia falar, sendo orientado por um especialista, né? Sim.
Pelo que ela falou aqui, os sintomas dela muito semelhantes, inclusive, de uma crise de pânico, né, que ela teve dentro do ônibus, né? Por vezes o antidepressivo até melhora, né, o ataque de pânico, mas essa agorafobia, esse medo de sair, continua um tempo. Essa dessensibilização que o Lauro falou é muito importante. Eu sempre falo para meus pacientes que para medo não existe remédio. O medo tem que ser enfrentado, não há outra solução. Agora, você tem que saber como enfrentar o medo. Se você enfrentar de cara aquilo que mais te dá medo, você não vai dar conta. Mas se você começa enfrentando aos poucos, você tem muito mais chance de ter sucesso em vencer o medo. Um grauzinho de cada vez mesmo. Sim. A Wanda, lá do Vale do Jatobá, diz o seguinte: pensar muito no futuro e ter medo dele pode ser fobia? Não sei. Tem muita gente que tem insegurança em relação ao Sim. futuro e fica tão preocupado com esse futuro que às vezes até atrapalha até a vivência do presente mesmo. Certamente é um tipo de medo, né, que pode ser, se for muito exagerado, uma espécie de uma fobia, mas pode ser também depressão, que a pessoa já acha que algo ruim vai acontecer e daí já tem medo, né? Mas geralmente ansiedade e depressão muitas vezes vêm juntas mesmo. Eu diria o quadro mais comum é o tal depressivo ansioso. E a pessoa, quando está meio deprimida, não vê futuro mesmo. É bem característico. Aliás, fica pensando mais em coisas ruins do passado, né? Ansiedade, um quadro de ansiedade mais elevado, né? Ou seja, ela tem um nível de ansiedade mais elevado, né? Pode ser. A Elizabeth do Santa Inês diz que quando ela entra num carro ou num elevador, a boca começa a salivar, ela engole seco, surge uma espécie de pigarro. Isso é sintoma de ansiedade, de fobia ou de síndrome do pânico? Parece ser um quadro de fobia de elevador. E de carro também, né? Parece. Sim, tem que ver até que ponto ela evita ou não o elevador, né? Se é uma sensação tolerável, tem que ver até que ponto está prejudicando. Outra pessoa que também é Ana Cristina, lá do Bar São Luís, que também tem medo de elevador. Aí já é bem específico mesmo, né? Sim, aí é um medo bem específico. A fobia de elevador, que é uma fobia bastante comum. É comum, né? É bastante comum. Dia, por coincidência, eu estava conversando com uma pessoa que tem fobia de elevador, até que ela mudou para um apartamento, 13º andar, aí ela teve que dar um jeito de, aos poucos, ir dessensibilizando mesmo, porque subir 13 andares todos os dias, descer todos os dias, era uma coisa complicada. A Daniele, lá do Santo Antônio, ela disse que teve pânico quando entrava... Tive pânico, ela disse, quando entrava dentro de táxi. Isso volta quando eu me estresso, sempre entre outubro e dezembro. Isso tem tratamento? É só por causa do estresse mesmo do final do ano? Pânico de táxi. O nível de ansiedade está aumentado, como ela disse, né? E aflora algum sintoma ali mais agudo de ansiedade. Esse de dentro de carro, dentro de elevador, dentro das coisas, pode ser também a famosa claustrofobia, né? De sentir, às vezes, fechado. Tem gente que começa a ter falta de ar, né? Aí pode ser em diversos locais, inclusive no carro, né? E porque o táxi tá a história. A gente teria que fazer uma terapiazinha ou uma grande anamnese para saber por que o táxi. Será que outros carros também? É curioso, né? Será que aconteceu alguma coisa no passado que despertou um medo, talvez já inconsciente? Né? Aí eu não entendi também direito se o medo é de estar dentro do táxi, ou estar dentro do táxi presa num trânsito, que isso também piora de outubro a dezembro, ou se esse outubro a dezembro é um período que ela especificamente está mais estressada, mais cansada, final de ano. Vamos ver, às vezes dá tempo até dela ligar de novo, explicar. Mas é bem específico, né? A Meire do Bairro Liberdade pergunta o seguinte: é possível tratar a síndrome do pânico sem medicamentos? Como? Ela tem esse transtorno e não consegue sair sozinha de casa nem para ir ao médico. Os casos mais graves, eu diria que é bastante complicado de tratar sem medicamento. Ela está falando que não consegue sair sozinha de casa, nem para ir ao médico. Então, nesse caso, eu diria que seria muito complicado tratar ela sem medicamento. Só com uma psicoterapia comportamental. Mas é possível os casos mais leves e que o paciente esteja disposto a seguir as orientações da terapia. Porque muitos pacientes são resistentes, eles têm que enfrentar o medo, mas eles não enfrentam o medo. Né? E isso a gente não pode enfrentar. Os pacientes que têm que, aos poucos, com a nossa orientação, enfrentar.
Certo. Nós temos 1 minuto só para acabar o programa. Alguém gostaria de gostaria que cada um deixasse um recado final para as pessoas. Como vocês falaram, é muito recorrente o medo, a fobia, e pelo que a gente recebeu aqui de telefonemas, realmente. Um recadinho final para a gente finalizar o programa, doutor Lauro? Eu queria enfatizar que os transtornos de ansiedade são bastante comuns, as fobias são bastante comuns e, na grande maioria dos casos, tem tratamento e, com o tratamento, a pessoa vai melhorar e vai melhorar muito a qualidade de vida. Doutor Maurício? Muitas fobiazinhas são normais, então não precisa apavorar, né? Agora, aquelas que realmente levam prejuízo no trabalho, nos relacionamentos familiares, aí convém procurar um profissional, né, que existe para isso. Não quer dizer que 100% das vezes tem solução, que é medicina, mas muitas vezes tem um alívio bom e beneficia a vida, né? Claro, você está interferindo na sua qualidade de vida, te atrapalhando de alguma coisa? Buscar ajuda para melhorar, não é? Não custa nada. Sim. Eu agradeço muito a presença, a participação de vocês e a sua também. Nós chegamos ao final do programa de hoje, mas se quiser, antes da gente finalizar, eu gosto de deixar o recado que é da campanha Faço Parte, que é uma maneira de quem acompanha o Pense Saúde ajudar os veículos da Rede Catedral. Esses veículos são a TV Horizonte, a Rádio América, a Rádio Cultura e o Jornal de Opinião. São veículos que procuram manter conteúdos de qualidade e você pode ajudar fazendo parte. Para saber como, é só ligar em horário comercial para o telefone 3469-2560, você vai ter todas as informações. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o programa nos horários alternativos, logo mais, à 00h15, terça e quinta, às 11 da manhã e sábado, 8 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia. Eu te espero na próxima segunda-feira para fazermos juntos mais um Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral. Então continue ligado na nossa programação, tenha uma ótima semana, até a próxima e pense em saúde sempre!